Nós estamos observando, em passo acelerado no Brasil, o fim da divisão de poderes. Uma das bases do projeto democrático é, basicamente, a divisão de poderes. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo cria as leis, o executivo funciona como um gestor, na prática do país, aquele que vai aplicar as leis, que vai aplicar as decisões tomadas no legislativo, como, por exemplo, o orçamento, vai propor medidas, mas, no final das contas, vai operacionalizar aquelas decisões tomadas pelo legislativo, que é, em tese, o poder mais democrático de todos, porque é a atuação direta dos representantes do povo, os deputados com os representantes dos estados, que são os senadores. E nós teríamos, então, o judiciário, que faria, às vezes, de árbitro do jogo. Se o executivo ultrapassa a linha, se o legislativo não respeita aqueles preceitos básicos constitucionais, aqueles direitos individuais mais sagrados, aí o judiciário entraria em campo para fazer esse controle da constitucionalidade. A ideia é que, dividindo os poderes, você teria uma menor chance de emergência de um Estado totalitário, porque haveria pesos e contrapesos. Um poder colocaria limite ao outro, e assim nós teríamos uma menor chance de um Estado totalitário. Esse é o arranjo ideal. O que nós estamos vendo no Brasil? O que nós estamos vendo é o fim dessa divisão entre poderes e a união, pelo menos de dois poderes, no caso brasileiro, neste momento, para criar uma espécie de poder único, de regime autoritário, em que nós temos o executivo andando aí de braço dado com o judiciário. O legislativo não tão alinhado, mas também se dobrando aí às ofertas do executivo em termos de verbas e até para proteção em relação ao judiciário. No caso brasileiro, há uma característica ainda mais grave. Nós temos os senadores julgando os ministros supremos julgando os senadores e outros parlamentares, e o que nós observamos nos últimos anos é a anulação de processos no escândalo de corrupção de grandes proporções. Ou seja, nós temos parlamentares que têm o rabo preso e que não querem entrar em conflito com os ministros. E os ministros, por sua vez, também mantêm essa relação questionável de proximidade com os parlamentares que eles deveriam julgar, avaliar. Ou seja, em bom português, tudo junto e misturado. E aí quem sofre é o país. E nada pode representar melhor essa situação do que o apontamento do ex-ministro Lewandowski, que se aposentou há pouco tempo, para o Ministério da Justiça. Ou seja, sai o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo, e o próprio descondenado Lula disse que sonhava numa cabeça política no Supremo, como se não houvesse já todas as cabeças políticas ali, uma atuação cada vez mais política, ao arrepio da Constituição. E vem o Lewandowski do Supremo para o Executivo. Ou seja, essa foto representa exatamente o fim da divisão de poderes no Brasil. E até mesmo militantes de redação que ajudaram a eleger o descondenado e a dar um verniz de democracia para tudo isso que está acontecendo, a nossa Verba Magalhães faz uma crítica, porta giratória, STF, governo, que é exatamente o que está acontecendo. Para quem não lembra, algumas contribuições aí do ex-ministro Lewandowski para o Brasil. Ele votou, primeiro, ele foi indicado ao cargo, segundo a imprensa, segundo a matéria da época, em outras matérias, quando ele foi apresentado ao cargo, em 2006, ele foi indicado por conta de uma relação de longa data que ele teria com a família da ex-primeira-dama. Uma proximidade muito grande com os políticos em geral, mas esse seria o motivo. Mas, enfim, ele votou pela absolvição de vários petistas no julgamento do mensalão, do qual ele foi ministro revisor, entrou em embates com o ministro relator, defendendo sempre, na maior parte dos casos, os acusados e sugerindo que tudo não passava de uma acusação política. E ele votou pela absolvição
do Zé Dirceu e do Zé Genuíno à época, né? Lembrando que o José Genuíno disse que tinha assinado um contrato sem ler, né, para justificar aí a lavagem de dinheiro. Ele também conduziu o impeachment de Dilma no Senado e admitiu uma questão de ordem que resultou no fatiamento da pena. Ou seja, a Constituição fala, né, de perda de direitos políticos e afastamento do cargo, e se criou a ideia de que poderia afastar do cargo, mas manter os direitos políticos, que permitiu a Dilma ser candidata a senadora por Minas Gerais. Talvez ali foi o início, né, de um processo de politização maior do Supremo. O Supremo começou a intervir cada vez de forma mais direta, mais profunda na política, né? Então ele foi o ministro, como presidente do Supremo na época, que conduziu o processo de impeachment no Senado e aceitou essa clara inconstitucionalidade. Ainda, né, como presidente do CNJ, ele implementou no Brasil a famigerada audiência de custódia, que garante, né, o direito dos criminosos serem soltos às ruas. Tem sido usado aí pela ala mais garantista do judiciário brasileiro, que o próprio ministro faz parte, né, com orgulho, ele já falou sobre isso várias vezes, permite facilmente a soltura de bandidos nas ruas, e é por isso que a gente vê coisas como aconteceu recentemente, um sujeito com várias passagens pela polícia, a polícia prende, o judiciário solta, a polícia prende, o judiciário solta. O judiciário é lento, né, vai julgando, vai dando infinitos recursos, e os bandidos vão cometendo crimes e vão aterrorizando a população brasileira. O que mais? Ele invalidou provas contra Lula obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, especialmente as provas que mostravam, né, as doações para o Instituto Lula, que na verdade, segundo a Odebrecht, era uma forma de propina paga ao ex-presidente. Então, essa decisão de anular essas provas deu base para as outras anulações posteriores, as quais também o ministro Lewandowski sempre apoiou. Ele suspendeu um processo do TCU contra os irmãos Batista da JBS, enquanto era ministro. Logo após a sua aposentadoria, foi trabalhar como consultor sênior do grupo JBS. Né? Questão de semanas anunciou esse cargo que agora está deixando para assumir o ministério. Um pouco antes de se aposentar, ele deu uma liminar favorecendo o governo, que suspende trechos da lei das estatais que impediam, né, que alguns políticos pudessem assumir cargos-chave em estatais, mais notadamente na Petrobras e no BNDES, o que é, né, uma das raízes de todos os escândalos aí desvendados pela Lava Jato. Ele também participou como ministro no Tribunal Eleitoral de processos de julgamentos que favoreceram a censura à direita. Né? Não podemos esquecer daquele julgamento que censurou um documentário sobre a facada em Bolsonaro um pouco antes das eleições. E ele cunhou o termo, né, desordem informacional. Então, tudo que era contra a esquerda poderia ser censurado como desordem informacional, mas na esquerda contra a direita valia tudo, né? Até mesmo chamar o ex-presidente Bolsonaro de genocida. É uma pequena lista, apenas uma amostra, mas permite concluir sobre o alinhamento moral do ministro com o governo do homem que ele ajudou a descondenar. Lembram, né, que acusaram lá o Moro de ter tomado decisões políticas na Lava Jato, porque ele foi alçado ao Ministério da Justiça depois? Agora, né, a maior parte dos militantes de redação estão quietinhos, não estão falando nada em relação a isso, né? Além de todos os outros conflitos de interesse. É curioso notar que uma proposta do próprio Flávio Dino, de alguns anos atrás, iria impedir essa indicação, que sugeria aí uma quarentena de pelo menos 3 anos para cargos como dois ministros para assumir alguma função no governo. Né? Mas, enfim, é tudo pela democracia, né? Parece que cabe tudo nessa democracia relativa do descondenado Lula, mas esses exemplos demonstram um alinhamento completo do ex-ministro do Supremo, e agora ministro do descondenado, né? O alinhamento moral aí a este governo. Falando em democracia, eu tomei um engove, né? Brincadeira, eu costumo acompanhar tudo que a esquerda produz, e a própria militante de redação, e assisti aquele suposto documentário produzido pela Lula News, né? Também conhecida como Globo News, mas acho que Lula News seria o nome mais adequado, sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. E esse documentário é chamado A Democracia Resiste. Né? O nome já diz a que veio. E esse documentário demonstra o grau de colaboracionismo da Globo com o regime autoritário lulopetista. A gente vê pelo título e pela postura da Globo nos últimos anos, né, que seria algo bastante favorável ao governo. Mas é pior do que um simples
panfleto em defesa desse regime autoritário. A montagem é ruim e o roteiro desinteressante, pois mostra apenas um lado da história. Não há um único entrevistado ou, na verdade, uma única linha que apresente minimamente uma visão questionando a narrativa oficial. Propagada diariamente, é nauseum, no último ano, por praticamente toda a militância de redação, Globo à frente. Mas o maior problema ainda, fazendo uma análise, né, daquilo como se fosse um documentário, é a inexistência de uma introdução ao tema. Mostra ali imagens de pessoas invadindo os prédios, mas não explica por que essas pessoas estariam indignadas, né, contra o que elas estariam protestando. É como se golpistas tivessem descido de uma nave, né, extraterrestre, se apresentado nada, para derrubar a República. São maus, né, eles querem uma ditadura. Né? É isso que a gente é levado a crer. Não há uma única linha ali sobre a descondenação de Lula, dos seus comparsas, tudo que aconteceu no país, né? A apresentação do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, para alimentar um projeto totalitário de poder, projeto petista. Não há nada sobre o estado de exceção implementado pelos inquéritos supremos. Não há nada sobre a censura e perseguição à direita, especialmente durante o processo eleitoral, processo esse conduzido pelo homem que se apresenta, né, como o maior opositor do ex-presidente Bolsonaro. Só por isso já seria algo questionável. Mas, enfim, até mesmo o polêmico desaparecimento das gravações lá do Ministério da Justiça, do camarada Dino, é apresentado sem maiores explicações como mera intriga da oposição. Inclusive, nesse caso, a gente tem ali uma situação circense, né? O companheiro Dino, o camarada Dino, iria assumir o Distrito Federal, mas aí ele percebe que haveria uma questão legal que impediria, porque ele era senador, e isso não permitiria ele ser um interventor. Então, ele disse que estava ali na janela e viu o secretário dele, o braço direito dele, que ele mesmo apresenta de forma jocosa, né? O presidente perguntou, o descondenado Lula, se ele seria especialista em segurança pública, jurista. Não, ele é um jornalista, claramente uma figura partidária, né? Uma figura aí politizada, não é um técnico. Não, mas eu vi ele ali organizando as tropas, né? Daí tem as cenas dele organizando as tropas. Tinha alguns policiais na frente do ministério. Ele disse, ao invés de ficar aqui, dá 2 passos para frente e faz uma linha ali, né? Essa seria a mega capacidade, né, de comando que o Dino teria visto da janela do ministério e teria então indicado o seu braço direito para ser o interventor do Distrito Federal. Né? É patético. E também há várias questões problemáticas em termos de realidade fática. Né? O espectador, por exemplo, não fica sabendo que o general Gonçalves Dias, o chefe do GSI à época, é chamado no meio militar de general do Lula, dada a longa relação de confiança que esse general manteve com Lula nas últimas décadas. E no único trecho que é mais crítico ao esquema de segurança que foi montado, o documentário mostra que o general Dias foi alertado pela BIM sobre a possibilidade de tentativa de invasão dos prédios. Mas o general Dias é apresentado como alguém ligado aos militares e não como um homem de confiança de Lula. Então eles colocam uma suspeição sobre o general Dias, mas não explicam que ele é um homem de Lula e não um homem mais ligado aí à cúpula do Exército Brasileiro ou das Forças Armadas. Né? Então esse tipo de coisa demonstra que há uma busca sistemática por apresentar a narrativa oficial do regime com manipulações e sem nenhum contraditório. É uma peça de propaganda ruim, representando a visão oficial do governo e nada além disso. Então, eu pude ver para você não precisar ver essa peça de propaganda, mas veja, porque fica evidente como o que deveria ser a imprensa, né, um órgão super importante para a democracia que questiona narrativas oficiais, questiona o governo, virou apenas um órgão de propaganda com 2 propósitos. Basicamente, apresentar as narrativas oficiais, defender essas narrativas e criminalizar a oposição, justificando qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de censura. Né? Ou seja, é o Pravda brasileiro, a Globo. Enfim, é a situação do nosso país. Né? A gente vai vendo todas as instituições democráticas sendo corrompidas e sendo aparelhadas por um projeto ditatorial de esquerda.